Maria Rúbia Guimarães teve o pescoço e as mãos amarradas e foi amordaçada com fios de telefone, cordas e um pedaço de pano pelo criminoso Wilson Bicudo da Rocha. Ele era ex-marido da vítima. Foi espancada e teve os 2 olhos furados com uma faca de mesa pelo agressor. Após várias cirurgias, conseguiu recuperar apenas a visão parcial de um dos olhos. Depois do crime, Wilson Bicudo fugiu e deixou Maria Rúbia desmaiada. Ela foi encontrada e socorrida por vizinhos que escutaram um pedido de socorro horas depois que conseguiu se soltar. O caso Maria Rúbia, 2014. Esse caso, ele chamou muita atenção, a mim como jornalista e como mulher, a posição do senhor. Porque o acusado, logo depois condenado, ele teve uma condenação de 18 anos. Mas ele poderia ter respondido em liberdade, caso a pena tivesse sido amenizada em 2/3. E o senhor imediatamente negou e apenas 1/3 foi amenizado ali. Ele ficou em regime fechado inicialmente por 12 anos. Por que o senhor tomou essa decisão? É porque a tentativa de homicídio, o juiz ele tem que reduzir a pena de 1 a 2/3, ou seja, 2/3 é o máximo de redução. Eu diminuí no mínimo pela crueldade com que foi feito o ato, ou seja, ele deixou praticamente a mulher cega, pensou que tivesse morta, inclusive, porque ele colocou um pano na boca da Maria Rúbia na época. Então, na cabeça dele, ele tinha a Maria Rúbia como uma pessoa morta. E ela não morreu. Então, a pena foi diminuída num valor menor exatamente em razão dessa crueldade, da maneira com que ele agiu. Culminando, portanto, numa condenação de 12 anos, uma condenação que, no caso, ele cumpre no regime fechado, acima de 8 anos. O Wilson Bicudo foi preso, foi a júri popular e condenado a 12 anos de prisão, inicialmente em regime fechado por tentativa de homicídio triplamente qualificado. O julgamento aconteceu em 2014. Em 2015, o acusado teve a pena reduzida. Foi para o regime do semiaberto. Hoje, ele sai durante o dia e apenas dorme em um albergue na cidade de Goiânia. Doutor Gessé, eu quero saber qual a opinião do senhor sobre a audiência de custódia. Ela tem um bom sentido de trazer uma pessoa que comete um crime, que foi presa em flagrante perante a autoridade judicial. A minha resignação muitas vezes é no sentido de que o intuito dela politicamente vem para esvaziamento de presídios. Porque como às vezes o Estado, o poder público não tem condição de gerir, inventa-se uma situação dessa forma. Então ela vem com um bom intuito para preservar talvez a dignidade de uma pessoa presa, mas o intuito às vezes ele é disfarçado no sentido de esvaziamento de presídio. E como o senhor vê o uso da tornozeleira eletrônica? Eu vejo que para determinadas situações de crimes menos ofensivos, realmente pode ser usado, sim. Agora, o que não pode é banalizar, ou seja, para todo tipo de situação, como não tem escapatória, usa a tornozeleira como uma desculpa, e eu sou contra. Doutor Gessé, entrando um pouco na sua vida pessoal, e não entrando muito, que eu sei que é complicado, mas o GCI, pai, marido, o senhor tem uma vida normal? Eu tenho uma vida, de certa forma, normal. Eu pratico esporte, eu faço academia, eu vou à igreja, eu tenho uma vida normal. Agora, evidentemente que como magistrado eu não posso frequentar determinados locais, nem determinados ambientes, em determinados horários. Eu tenho que ter uma restrição, embora esteja preparado para estar ali, mas eu evito, para não haver problema, até porque eu mexo com muita gente, há muito envolvimento de homicidas que passam aqui pelo meu crivo. Mas, de qualquer forma, mesmo com essa precaução, eu tenho uma vida normal, sim. Eu jamais poderia terminar essa entrevista sem falar do serial killer, o Thiago. Um assassino,
Um homem alto, de cor clara e que chegava de moto aos locais e sempre usava capacete. O que a polícia ainda não sabia era que se tratava de um assassino em série. Os crimes aconteceram entre os anos de 2011 e 2014. Tiago chegou a confessar ter matado 39 pessoas, entre homossexuais, garotas de programa, moradores de rua, homens e adolescentes, assim como a jovem Ana Lídia Gomes, de 14 anos. Em todos os casos, o serial killer escolhia as vítimas nas ruas de Goiânia e, sem nenhum motivo, atirava contra elas. Ele afirmou muitas vezes em depoimento que matou por uma ordem demoníaca. Outras vezes, declarou que matava porque sentia muita raiva. O assassino em série tem uma particularidade: comparece somente aos júris que o julga sobre os casos por morte de mulheres. Eu gostaria de saber, o senhor, quando chegou esse caso, o senhor imaginava que ia ter essa repercussão toda? E o senhor imaginava que ia ser da forma que está sendo? Não, a princípio não. Até porque eu até descria que houvesse um matador em série, como no jargão popular fala, o próprio serial killer, que é usado essa nomenclatura, não pensava não. Agora, é evidente que é um desafio e eu vejo essa situação de 27 julgamentos até hoje, presididos alguns por mim e outros por outros colegas, é como uma situação de que a própria sociedade está dando uma resposta para o comportamento do Tiago. Ou seja, se hoje ele está condenado a quase 600 anos, é porque o júri popular o condenou. Ou seja, a sociedade o condenou, porque os jurados fazem parte da sociedade, são 7 que julgam. Então, eu tenho que ser submisso ao veredito desses jurados, entendendo que, para eles, justiça é a condenação do Tiago. Tiago Henrique Gomes da Rocha, o serial killer, foi preso em outubro de 2014. Já passou por 27 julgamentos e já foi condenado a mais de 500 anos de prisão. No Brasil, nenhum criminoso fica preso mais de 30 anos. Bem, eu quero agradecer muito a disponibilidade do senhor nessa entrevista, mas eu quero terminar com uma pergunta que eu acho que todo brasileiro tem uma resposta na ponta da língua. Todo brasileiro, ele quer fazer alguma mudança, ele almeja, ele quer um país melhor. O que o senhor mudaria na lei brasileira? Como primeiro passo, a diminuição do número de recursos. Nós temos recursos excessivos, recursos protelatórios, recursos que atrasam o andamento de um processo, que atrasam o cumprimento de pena de alguém que foi condenado. Nós temos que diminuir. Eu sou favorável a que nós tenhamos recursos, sim, mas não de maneira exagerada. Nós temos hoje no ordenamento jurídico, desde o primeiro grau até a última instância, aproximadamente 100 recursos que podem ser interpostos. E isso aí realmente é um número muito grande, tem que ser enxugado. É o primeiro passo para uma mudança legal. A maioridade também seria uma mudança? A maioridade eu sou favorável a que se diminua para 16 anos. Porém, com um entendimento muito consciente de que isso não vai diminuir a criminalidade. Mas eu penso que o menor que tem 16 anos de idade, ele já tem consciência dos atos e pode ser responsabilizado. A liberação da maconha? Totalmente contrário. A liberação da maconha, no meu entendimento, é uma situação de desculpa, porque o poder público não dá conta de fazer controle. E aí, deságua na questão do tráfico de drogas. Libera e tem a questão do tráfico. O tráfico, a pena é pesada. Então, no meu entendimento, frontalmente contrário. Ok. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito aqui a sua entrevista, tá? Obrigado. Obrigada. Prazer.